Aleluia! Bom ver você alegre na presença de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui na sua casa para iniciar a semana na presença dEle. Aleluia. Um pouco cansado, mas eu creio que o Espírito Santo, com Ele, fica tudo mais leve. E eu vou ser impulsionado por esta presença para ministrar ao seu coração uma mensagem que está no Evangelho de Jesus, a qual escreveu João. Vá ao segundo capítulo de número 2. Aleluia. E versículo de número 3. Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 2, versículo 3. Cara, põe um pouquinho de agudo no meu microfone, bem pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Estende suas mãos para cá. Quero pedir para que você ore por mim. Ore para que Deus venha falar ao seu coração. Pai, venha falar ao coração da tua igreja, Senhor. Me usa como ferramenta diante daquilo que eu preparei. Mas eu sei que o teu Espírito Santo, o mesmo que esteve lá em Caná da Galileia, está aqui, pode revelar uma palavra personalizada, uma palavra cheia de graça para cada coração que aqui está, Senhor. A casa é tua, o reino é teu, o Senhor faz aquilo que o Senhor quiser em nosso meio, e nós queremos isso essa noite. E fala aquilo que precisamos ouvir através da tua palavra. Amém. Tome seu assento. Glória a Deus. João vai descrever, e João é o único que descreve, o primeiro milagre de Jesus. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, Jesus vai ao deserto. E depois ele ser batizado, depois ele vencer Satanás no deserto, agora ele está preparado para iniciar os seus 3 anos, um pouquinho mais do seu evangelho, que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendendo que é o primeiro milagre de Jesus, nós vamos conhecer que nos 4 evangelhos que relatam a história de Jesus nessa terra, vão falar, alemão, de muitos milagres que Jesus fez. Tem alguém até que escreveu que se fosse relatar todos os milagres, Renan, que Jesus fez ali em 3 anos, faltaria livros para te ver que só não aconteceu aqueles milagres que estão escritos na Bíblia que Jesus fez. Muitos outros milagres aconteceram. Alguns nós conhecemos: a mulher do fluxo de sangue, cegos que tornaram a ver, cegos que nunca viram e começaram a enxergar, coxos, paralítico, alguns que estavam já mortos, Lázaro, aquele filho daquela mulher que estavam lá levando para enterrar aquele moço, e Jesus vai lá, interrompe o velório, toca no esquife e ele torna a viver. Então tem muitos milagres que nós conhecemos de Jesus. Mas a pergunta dessa noite é: o porquê que o primeiro milagre dele acontece em um casamento? Se nós fôssemos pensar que
ele poderia iniciar o seu primeiro milagre ressuscitando alguém, seu vendo. Imagina, qual é que dá mais notoriedade? Alguém ressuscitado ou um vinho que acabou e transformou água em vinho? Qual é que dá mais repercussão? É claro que alguém ressuscitado. Entendendo isso, nós vamos ver que de que forma intencional Jesus escolheu fazer o seu primeiro milagre em Caná da Galileia em um casamento. Entendendo assim, Cláudio, nós vamos ver o quanto Jesus se interessa de estar em um casamento, de o quanto Jesus é importante, Mari, em estar na família, o quanto Jesus é importante estar no seu relacionamento. É isso que nós devemos entender. É isso, William, que o texto indica a nós prestar atenção. Por quê? Porque se Jesus prefere iniciar o seu primeiro milagre em um casamento, nós vamos entender que a maior luta do nosso adversário, Satanás, é o quê? Em destruir o casamento. Satanás quer destruir as famílias. Satanás quer afastar o marido da esposa. Satanás quer destruir o relacionamento do casal. E aqui nós temos mais um ponto de entender o quanto Jesus ama o relacionamento do casal, da família. Cláudio, sobe aqui comigo. Vem cá, pega o microfone para ele ali, o Ferrari. Vem cá, Cláudio. Está com uma cara de cansado, mas... A Jéssica botou para trabalhar sábado e domingo. Cláudio é o nosso líder de casais. E já que nós vamos... Amém, boa noite, igreja. Já que nós vamos falar de casamento... Não estava combinado, hein? Já que nós vamos falar sobre casamento... Vem cá, Cláudio, fica do meu lado aqui. Já que nós vamos falar sobre casamento... Eu convidei o Cláudio, nosso líder de casais, aqui para me ajudar a ministrar essa noite. Põe aqui, ô Juninho. João, capítulo 2, e versículo 1. Vai lá, Cláudio, lê para nós. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Pode ler o 2 também. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Pode aumentar um pouquinho o mic do Cláudio para mim. Tá bom, Cláudio. Irmãos, nós vamos entender que alguém estava dando uma festa de casamento. Cláudio, nós vamos entender que lá em Caná da Galileia havia um casamento sendo feito. E nós temos que entrar na cultura daquela época. A cultura daquela época não é a mesma nossa, Fernando. Que o casamento é de sábado para domingo. Os riquinhos fazem dia de semana. Porque eu nunca vi rico fazer casamento no meio da semana e convidar pobre. Não dá, gente, pelo amor de Deus. Não combina as coisas. Mas lá naquele tempo, o casamento durava uma semana, às vezes 2 semanas, era a cultura da época. E naquele tempo os pais do noivo era que bancavam o casamento. Quando eu li isso, Vinha, eu lembrei de ti. Eu digo, meu Deus, ainda bem que passou. Vinha tem 3 filhas, gente. Imagina, ainda bem que a cultura mudou, Vinha. Mas lá naquela época era a família do pai do noivo que bancava a festa. Então tu imagina, sendo todos os preparativos feitos, o pai, a mãe, o noivo, aqueles que organizavam, e na organização para que a festa iniciasse, para que tudo ocorresse bem, chegou a hora de fazer a lista de convidados. E nós lemos aqui que na lista de convidados, Jonas, estava lá o nome de Maria, a mãe de Jesus, e estava lá o nome de Jesus e também alguns dos seus discípulos. Eu sei que todo mundo que prega essa passagem passa por aqui e não tem como não aplicar isso. Por quê? Porque na nossa vida, se nós comparar a nossa vida com essa festa de casamento, Cláudio, nessa lista tem alguns nomes de prioridade. Nessa lista que nós vamos convidar para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, nós temos alguns nomes que têm prioridade nessa lista. E se eu e você não fizermos igual os pais do noivo, o noivo, que nessa lista colocou o nome de Jesus,
Pode dar problema? Pode dar problema. Por quê? Porque na nossa realidade, Regi, a gente só lembra de alguns nomes na lista quando o problema chega. Nós só lembramos o nome na lista de quem está faltando quando o problema chega, Cláudio. Tu imagina, nós sabemos que nessa festa vai faltar vinho, nós vamos falar um pouquinho lá para frente, mas deixa eu aproveitar o ensejo aqui. Nós sabemos que vai faltar vinho, nós sabemos que Jesus vai operar o milagre e vai resolver o problema que faltou. Mas antes de faltar o vinho, o nome de Jesus já está na lista. Antes de acontecer o problema na festa, o nome de Jesus já está na lista. Tu imagina se o nome de Jesus não estivesse na lista, Cláudio? As casas lá eram muito distantes. Quem sabe aonde Jesus morava era muito longe de onde acontecia essa festa. Tu imagina que quando faltasse o vinho, alguém lembrasse: ah, se Jesus estivesse aqui, ele ia resolver esse problema. Aí imagina quando faltasse o vinho, se alguém lembrasse de Jesus e falasse: se ele estivesse aqui nessa festa, ele ia resolver o problema. Mas ele não estava ali, ele estava longe, não ia dar tempo de chegar ali, não ia. Mas o bom é que no nosso tempo, na graça, no amor de Jesus, Cláudio, quando isso acontece na nossa vida, por quê? Porque quem sabe você entrou aqui com um problema, com uma dificuldade, que essa dificuldade chegou na tua vida, porque o nome de Jesus não estava na lista. Quem sabe essa dificuldade chegou na tua vida, porque você esqueceu de colocar Jesus como prioridade no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua vida financeira. Mas no nosso hoje agora é diferente do passado. Por quê? Porque mesmo se o nome de Jesus não está na nossa lista, ele morreu na cruz do Calvário, para que todas as vezes que nós quisermos colocar ele na lista, não importa se o problema já iniciou, não importa se a dificuldade já iniciou, o que importa é que se você atrair a presença dele, o que importa é que se você buscar ele, ele pode resolver a tua situação, ele pode mudar o teu cativeiro, ele pode chegar com transformação para a tua vida. Isso é muito importante, Cláudio, porque bom é nós ter Jesus antes da tempestade, bom é nós ter Jesus antes da dificuldade, mas nunca esqueça, porque Satanás faz questão de que nós esquecemos, de quando o dia mal vem, eu acho que Jesus não vai me atender, não, acho que Jesus não vai me ouvir se eu clamar. Ele está só te esperando, ele está só te esperando com amor para te perdoar, para falar contigo, para te tocar, para fazer o sobrenatural na tua vida. Coloca ali para mim, Juninho, para o Cláudio ler, capítulo 2, versículo 3, vai lá, Cláudio. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Tá bom aí? Então a festa começou, Renan, e naquela festa de casamento, uma coisa que não podia acabar era o vinho. Por quê? Porque o vinho era que dava longevidade à festa. O vinho era a cereja do bolo da festa. Então quem ficou responsável por tomar conta de se ia dar ou não o vinho, errou, falhou. Ou eu não sei se naquela época já existia penetra, né, Cláudio? Quem sabe alguns, sem ser convidados, chegaram lá e ele não conseguiu fazer a conta para que não acabasse o vinho. Mas a notícia que nós temos aqui através desse texto é que na festa, aquilo que não podia acontecer, aconteceu. Acabou o vinho. Cláudio, na nossa vida, no nosso caminhar com Jesus, ou às vezes sem Ele, nós vamos aprender que muitas das vezes aquilo que não podia acontecer, acontece. Nós vamos entender que muitas das vezes aquilo que nós até nos preparamos, aquilo que até às vezes nós nos esforçamos, você ora, você jejua, você busca, você faz a sua parte, você se entrega e você acha que nada de errado vai acontecer. Você acha que porque eu sou crente, porque eu estou buscando, então nada de errado pode acontecer, eu estou preparado. Mas às vezes acaba o vinho.
mas às vezes vem a falta para a tua vida. E nesse momento, nesse tempo que acontece na vida da pessoa, é aí que o nosso adversário trabalha. Por quê? Porque ele vem com palavras dizendo: é porque você não é capaz mesmo, é porque Deus não te ama, é porque isso tinha que acontecer na tua vida mesmo, é por causa daquela maldição, é por causa daquela obra de feitiçaria, de macumbaria, é por causa de... E daí tem um monte de por causas, porque acabou, porque aconteceu aquilo que você tinha se preparado, se esforçado para não chegar o dia mal na tua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você: todas as vezes que acaba o vinho, todas as vezes que chega o tempo difícil na nossa vida e nós nos esforçamos para aquilo não venha acontecer, eu vou te dizer uma coisa: se aconteceu, é porque Deus está permitindo. Se aconteceu, é porque Deus está permitindo. Para de colocar na conta do diabo tudo que acaba na tua vida. Para de colocar na conta do diabo tudo que falta na tua vida. Por quê? Porque quando nós colocamos somente na conta do diabo tudo que falta na nossa vida, nós vamos dando valor, nós vamos dando atenção, nós vamos colocando os nossos olhos, dizendo: olha, o diabo está destruindo a minha vida, o diabo está fazendo com que tudo acabe na minha vida. E daí você vai diminuindo o tamanho de Deus na tua vida. Daí o nome de Jesus vai ficando fraco na tua vida, porque você está acreditando que só acabou e foi o diabo que fez acabar. Todas as vezes que acabar, todas as vezes que o tempo difícil chegar na tua vida, lembre-se: se acabou, se chegou o tempo difícil, é porque Deus permitiu. Porque nada acontece sem a permissão dele. O diabo é um cachorro na coleira de Deus. Se tu és filho, se tu és fiel, se tu adora, se tu busca a Deus e acabou, aconteceu, é porque ele permitiu. Ele quer se revelar mais para você, ele quer ver você orando, ele quer ver você aos pés dele, ele quer você novamente num tempo. Ei, eu não sei se é só comigo, mas todas as vezes que o tempo difícil chega, todas as vezes que acaba algo na nossa vida, nós vamos voltar a orar mais, nós vamos voltar a se santificar mais, Cláudio, nós vamos prestar atenção, mas será o que está acontecendo? Nós vamos ter uma atenção maior e pensar: meu Deus. E daí você vai vendo que você está orando bem pouco, você vai vendo que você vai para a igreja só porque é um domingo e você tem que estar lá. Você não tem mais aquela chama ardente, você não tem mais aquele desejo que quando chega o domingo você realmente quer ir para adorar a Deus, para entregar a sua vida, independente se a vitória vem, independente se a vitória não vem, independente se o cativeiro vai mudar, se não vai mudar, mas você tem desejo de estar na presença de Deus. E na maioria das vezes Deus permite o vinho acabar, é para colocar o nosso coração novamente aonde precisa estar, é para colocar o nosso coração aos pés dele. Então, se você entrou aqui esta noite, dentro deste lugar, quem sabe acabou alguma área da tua vida, quem sabe pausou, parou, a dificuldade chegou na tua vida, lembre-se, não é o diabo não, é Deus permitindo para te voltar para perto dele, é Deus permitindo para esse coração voltar a adorar de novo, é Deus permitindo para te estar mais perto do Pai. Amém? Glória a Deus. O vinho simboliza o sangue de Cristo, o vinho simboliza a alegria, o vinho também é remédio. E eu vou falar, sempre quando o tempo difícil chega na nossa vida, em algumas áreas dessa, o diabo quer aproveitar para tocar. Sangue de Cristo, chegou o tempo difícil na vida do crente, o crente quer desviar, porque ele acha que a vida dele é só vitória, vitória, agora é só vitória. A alegria, acabou a alegria do relacionamento, quer separar. Acabou a alegria, eu não vou mais viver. Vem aquele pensamento suicida. Acabou a alegria, nada mais tem sentido na vida. Vinho também é remédio. Ei, a nossa geração é uma geração que está
mais viciada nessas drogas, porque remédio é droga. Lembra que na frente da farmácia está escrito drogaria? Remédio vicia. Não estou aqui pregando contra o remédio, pelo amor de Deus. Mas quantos estão dominados por aquilo ali? Jesus também é remédio. Jesus é o mesmo ainda que cura. Jesus ainda é o mesmo que faz milagres. Comece a acreditar em alguém orar por você. Comece a ter fé de alguém que vai orar por você e você vai receber a cura. Jesus ainda é o melhor remédio. Aleluia. Cláudio, nós vamos ver que quando acabou o vinho, a mãe de Jesus estava na festa, Jesus estava na festa. E nós vamos entender ali no texto, que quando acabou o vinho, e aonde foi o local da festa, que eles descobriram que acabou o vinho primeiro? Aonde foi? Aonde estava os barris de vinho, Renan? A festa era grande, tinha barril de vinho lá, tinha local para armazenar o vinho. Então, quem estava cuidando daquele local, começou a ver que estava acabando. Começou a ver que estava chegando no final. Cláudio, eu não vou falar que não tem no Google, porque daí vai ficar muito parecido. Mas eu vou falar não tem no chat GPT. Essa não tem. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos vendo que está acabando, Fernando. Muitas das vezes nós estamos igual esse cara que estava lá onde o vinho estava sendo armazenado, Pet, e estava vendo que estava acabando, mas esperou acabar para avisar. Esperou acabar para avisar. Ei, quem sabe você entrou aqui essa noite e você está vendo que tem algo errado. Você está vendo que a tua fé está se acabando. Você está vendo que o seu relacionamento conjugal está se acabando. Você está vendo que a área da sua vida que o inimigo está tocando. Você vai esperar acabar? Você vai esperar acabar para chamar os nossos líderes de casal e pedir conselho? Você vai precisar acabar para chamar os pastores e dizer: eu estou pensando em desviar, estou pensando em não vir mais. Você vai esperar acabar para pedir oração e dizer: me ajuda, eu sou crente há anos, eu sou crente, mas eu estou precisando de oração, eu estou precisando de um abraço. Você vai esperar acabar, ou você vai notar antes de acabar, para o processo ficar mais fácil? Você vai chamar a atenção de Deus antes de acabar, para o processo ficar menos doído, porque aqui acabou. Mas tem uma notícia boa aqui, Cláudio, que nós vamos aprender com esse texto. Por quê? Porque quando acabou, o assunto não foi para a festa. Alemão, quando o vinho acabou lá onde estava sendo guardado, não saiu alguém lá de dentro daquele local e chegou na festa e disse assim: ó, galera, acabou o vinho, acabou a festa, só tem esse aqui, depois pode todo mundo ir embora. Imagina o alvoroço, Fernando. Imagina o auê naquela festa. Não, alguém que soube, que viu que acabou o vinho, foi até Maria, disse que acabou, e Maria sabia que o único que podia resolver aquela situação era Jesus. Maria foi até Jesus e deu a informação. Irmãos, essa aqui é para te levar para a vida. Quando acaba algo na tua casa, quando acaba algo na tua vida, quem você tem procurado para compartilhar que acabou? Irmã, quem você tem procurado para compartilhar que o seu casamento está com problema? Irmão, quem você tem procurado para compartilhar que você está tendo dificuldade em alguma área da sua vida? Quem? Quem você tem procurado? Porque a nossa geração, que agora é muito midiática, a pessoa está com problema, posta no status. A pessoa está com uma dificuldade, abre ali o chat, tem ali essa opção. O que você quer ouvir? O que você quer ver? Qual é a frase? É a motivação? Você abre ali a rede social, o que você está pensando? Como é que você está hoje? Tudo propõe para nós abrir o coração. Ei, pare de abrir o coração para quem não pode mudar nada na tua vida. Pare de falar
para quem vai expor o teu problema e só vai dificultar ainda mais aquilo que tu está passando. Para de falar para quem vai te prejudicar mais ainda. Pelo amor de Deus, gente, tenha pessoas de confiança à sua volta. Tenha pessoas de confiança que te amam e vão te ajudar. Por quê? Porque às vezes nós temos pessoas que não vão conseguir resolver o nosso problema, Pet. Maria resolveu o problema? Não resolveu. Mas eles são de confiança e te amam, que pode até ser que eles não vão resolver o problema, mas eles vão orar por ti. Eles vão falar para Jesus do teu problema. Eles vão falar para Jesus da tua dificuldade. E ei, eu ia aplicar aqui e ia terminar em glória, mas eu vou ter que falar. Vai doer um pouquinho, mas escuta. Irmão, irmã, pare de achar que as pessoas têm obrigação de resolver o teu problema. Pare de achar que as pessoas têm obrigação de resolver o problema. E eu vou usar o exemplo mais clássico. Estou endividado. E o Cláudio aqui é rico. Profetizo. Milionário. Profetizo. Ó, a Jéssica recebeu lá. E ele tem dinheiro, irmão. E eu estou em dificuldade. E ele é meu irmão. Ele chega na igreja, Regi. Ô Rafa, paz do Senhor, eu te amo, meu irmão. Ah, me ama, vai me emprestar dinheiro. Me ama, vai pagar meu boleto. Irmãos, nós está se crescendo absurdamente, seu Vendra. Problemas dentro da igreja de gente pedindo dinheiro emprestado para os irmãos. E daqui a pouco não vive mais com Jesus, não vem mais para a igreja. Por quê? Porque era amigo dentro da igreja, irmão, começou a pedir dinheiro emprestado e paga isso, paga aquilo lá. E depois daqui a pouco, uma bagunça que gera. Ei, quando você acha que alguém pode te ajudar, ora, Deus. Porque às vezes a gente tenta dar uma ajudinha para Deus, né? Deus, estou precisando, o irmão lá, ó, pode me ajudar, pode me abençoar. Mas nunca ache que alguém tem obrigação de resolver o teu problema. Por quê? Porque você vai se frustrar com o irmão, você vai se afastar de Jesus, e daqui a pouco você coloca o fardo, a responsabilidade no ombro de alguém que foi você que colocou. E daí você vai se decepcionar, vai se frustrar, depois vai sair falando de Deus, de Jesus e do irmão. E daí parece que as coisas tudo vão melhorar, e não vai. Então, fale para alguém que te ama, que às vezes até ele pode não resolver, mas ele vai orar por ti, ele vai interceder por ti. Aleluia. Versículo 5, Juninho. Vamos lá, Claudião. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus. E Jesus... Não, Juneco. Aqui, ó. Nós estamos no capítulo 2. Fica no capítulo 2. Não sai dali. Vai para o verso 5. João, capítulo 2, verso 5. Agora sim. Fiquei apavorado, Cláudio. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Então Maria, quando sabe que acabou o vinho, ela chega para Jesus e diz assim: Jesus, acabou o vinho. Nós sabemos que Jesus fala para ela: o que eu tenho a ver contigo? O que eu tenho a ver com isso? Eu vou deixar isso para outra pregação, quero avançar por causa do horário. Mas Jesus diz para ela que não vai fazer a hora que ela quer. Jesus, Andresa, diz para ela que não vai resolver o problema a hora que ela quer. Mas Maria não fica tristinha, não. Maria não vai embora emburrado, não. Maria não desvia, não. Maria olha para os serviçais, aqueles que estavam lá, aonde estava armazenado o vinho, e diz assim, ó: cola em Jesus e faz tudo o que ele dizer. Cola em Jesus e faz tudo o que ele falar. Irmãos, quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida que atrai as bênçãos de Deus? Pare de achar que você manda em Deus. Para de achar que Jesus vai fazer tudo a hora que você quiser. Às vezes faz, pela nossa fé. Quando é um ato de fé, se você tem fé, às vezes acontece na hora, uma cura, uma bênção. Eu orei e aconteceu, irmão, mas é difícil. Na maioria das vezes,
quando é por intermédio do propósito que Ele tem na nossa vida, não acontece a hora que nós queremos. Por quê? Porque vai acontecer na hora que estivermos preparados. Quando se trata da nossa vida com Deus, aquilo que nós pedimos não acontece na hora que nós queremos, acontece quando estivermos preparados. E Maria entende isso. Maria diz assim, ó, deixa que eu vou falar com o pessoal aqui. Eles vão colar em Jesus, e a hora e o que Ele pedir, o que Ele mandar, vocês vão e faz. Você está disposto a estar no tempo difícil da tua vida e achar que Jesus pode resolver, que é só fazer assim, Ele resolve, mas você esperar e dizer, Senhor, tudo que o Senhor falar, eu vou fazer. Senhor, o que a tua palavra me ensina, eu vou colocar em prática, mesmo sem ver que nada está mudando, mesmo sem ver que nada está acontecendo, mas eu creio na tua palavra, e eu sei que não vai ser da minha vontade, mas eu entendo que quando é da tua vontade, tudo sai perfeito, vem o melhor da tua parte, vem o melhor da tua parte. Foi isso que ela entendeu, Cláudio, e o crente precisa entender isso, porque senão se frustra. Vamos lá, versículo 6, Juninho. Agora a galera está tudo do lado de Jesus esperando a ordem dele. Eles não sabem quando Jesus vai falar, mas eles têm que estar perto para ouvir. Ah, Cláudio, vou ter que falar. Essa também eu acho que não tem no chat. Olha, tem gente que não aguenta o silêncio de Jesus. Tem gente que até entende, Regi, que tem que ficar perto esperando o comando que Jesus vai dar. Mas como Jesus não fala nada, ele vai... Jesus não está falando nada, então... Vou uma vez por mês no culto, vou uma vez a cada 2 meses. Não gosto muito de orar. Por quê? Porque Jesus não está falando nada. E daí vai se distanciando. Mas a ordem não era para ficar perto, porque ia vir um comando para o milagre acontecer, mas está demorando Jesus falar, então eu vou me distanciando. E daí quando Jesus fala, você já está tão longe, o coração está tão longe, que você não ouve mais, e às vezes até nem quer ouvir mais, porque o coração já está dominado pelo mundo, por um lugar que você foi longe de Jesus. Então, pelo amor de Deus, gente, pode ser que Jesus ainda não agiu na tua vida, mas fica perto dele, não fica longe dele, fica perto dele, porque é de repente que vem a palavra dele para as nossas vidas e o sobrenatural acontece. Pode ler para mim, Cláudio. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Irmãos, jarros de pedra, eles pegavam uma pedra gigante assim, Cláudio, e começavam a esmiuçar a pedra, cavocar até formar um jarro de pedra. E esse jarro era grande, de 80 a 120 litros d'água, era grande esse jarro. E esse jarro era para quê, alemão? Era para o pessoal que naquela época andava muito, sujavam os pés. Eles chegavam no lugar para adorar a Deus, no templo, e esses jarros estavam lá para eles pegarem e se lavar os pés e entrar. Então esses jarros que um dia era usado na igreja, esses vasos, esses jarros que um dia eram usados, agora não estão sendo usados mais. Eles estavam lá parados, quem sabe empoeirados, quem sabe com teia de aranha dentro, porque não estavam sendo usados mais. Mas Jesus, para fazer o seu milagre, Jesus, para fazer algo por intermédio da vida de alguém, Jesus decide usar algo que está parado. Jesus, para fazer algo na festa, Jesus, para fazer algo, decide usar alguém que está parado, alguém que acha que não presta para mais nada,
alguém que um dia já serviu, alguém que um dia já estava em um local onde tinha muitas pessoas perto, usufruindo, usando, sendo bênção para a vida de alguém, mas agora estavam ali, isolado, parado, e quem sabe achavam que nunca mais iam ser usados. Mas o nosso Jesus, Ele é tão maravilhoso, o nosso Jesus, Ele é tão especial, que Ele tem um desejo de usar quem está parado, de usar aqueles humildes, de usar aqueles que se acham pequenos, de usar aqueles que se acham que ficaram para trás, e dizer: vem para cá, porque eu tenho transformação para fazer, vem para cá que eu tenho milagre para fazer, vem para cá que eu tenho uma grande obra para fazer, e eu vou voltar a te usar. Eu quero pedir agora, para aqueles que já foram usados por Deus, eu quero pedir agora, para aqueles que já foram usados por Deus para a vida de pessoas, mas você está parado, você está estacionado, o diabo tem colocado na tua mente, dizendo: tu nunca mais vai ser o que tu era, tu nunca mais vai ser usado. Eu quero pedir para você, sentado mesmo como você está, fazer assim com as suas mãos, faça assim com as suas mãos, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Faça assim para você que está parado, achando que não é capaz, achando que é pequeno, achando que nada mais vai acontecer na tua vida. Eu profetizo debaixo dessa palavra. Jesus está aqui essa noite dizendo: é você que eu quero usar, é você pequeno, é você que se acha humilde, é você que não se acha capaz, é você que o inimigo tem colocado na cabeça que nunca mais vai ser usado. Jesus esta noite está dizendo: eu vou voltar a te usar, eu vou fazer uma grande obra através da tua vida. Você pode aplaudir o Senhor e receber essa palavra? Aleluia. Cláudio, agora nós vamos fazer um teatro. Tu é bom de teatro, Cláudio? Vamos descobrir. Vamos lá então. Agora, quando acham as talhas e Jesus pede para encher as talhas d'água até em cima, agora eles começam a encher essas talhas d'água. Alguém, naquela época não tinha torneira que tu pegava e botava lá e enchia. Não, naquela época era mais difícil. Alguém estava com essas talhas em algum lugar que não era fácil de mexer, porque elas eram pesadas. Então alguém ia pegar a água e levar até as talhas. Quem era esse alguém? Eram os serventes. É aquele que Maria pediu para colar com Jesus, que ia vir a ordem. Então esses serventes que obedeceram a voz de Jesus. Agora, Cláudio, vamos dizer que tu é uma talha. Eu não vou pedir para te ficar assim, pode ficar assim. Vamos dizer que o Cláudio é uma talha. Tem alguém pegando água de algum lugar e colocando água nessa talha. Volta, pega a água e coloca a água nessa talha. Por que ele está fazendo isso? Porque Jesus mandou. E ele é obediente. Agora eu vou te falar, Vilmar. Tinha faltado o que na festa? Vinho. Era vinho que tinha faltado. Mas alguém obediente, que ouve a voz de Jesus e coloca em prática, começa a pegar a água e encher a talha. Eu vou falar para vocês, se eu fosse esse cara, eu ia até fazer, eu ia até ser obediente, mas eu ia caminhar falando assim: mas pô, faltou vinho, e eu estou carregando água. Oh, não faltou vinho na festa? Jesus pede para mim encher de água. Vai dar água para essa galera beber? Todo mundo vai falar mal. Não, eu não ia murmurar, mas eu ia pensar. Não, William, não bate as informações. Porque faltou vinho e eu estou carregando água. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu e você somos igualzinho. Porque às vezes nós recebemos uma palavra de Jesus e quando nós devemos começar a colocar em prática, muitas das vezes não bate com o resultado que nós queremos. Por quê? Porque às vezes nós queremos bênção, mas Ele pede para nós perdoar, mas daí a gente diz: mas não tem nada a ver com a bênção. Eu quero bênção, por que eu tenho que perdoar o meu irmão? Por quê? Às vezes nós oramos que Jesus intervém em uma área da nossa vida, mas aí a palavra pede para nós amar o próximo, como Ele nos amou. Mas aí não tem nada a ver com a bênção. Eu quero a bênção, mas amar o próximo eu não quero. Perdoar eu não quero, orar eu não quero.
jejuar eu não quero, me santificar eu não quero, mas eu quero bênção. Ei, aprende com esse servente, começa a fazer aquilo que ele pediu, que quando você ver a transformação na tua vida, você vai ver que valeu a pena. Começa a fazer o que ele pediu, mesmo sem entender, mesmo não batendo as informações, mas a hora que você vê o que vai acontecer na tua vida, você vai louvar a Deus e dizer: valeu a pena, Senhor, valeu a pena esperar. Cláudia, agora ele pede para encher até em cima. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque às vezes, como não bate com a informação do resultado que nós queremos, nós fizemos de qualquer jeito. Nós até fizemos aquilo que ele pede, mas não fizemos o que ele realmente pediu. A gente enche até metade. A gente só coloca um pouquinho d'água e diz: ó, Jesus, coloquei um pouquinho d'água aí, se quer fazer, faz com isso. Sabe qual é o problema? O problema não é de Jesus. O problema não é para quem você está fazendo, o problema é para você. Porque imagina, Jade, né? Se eles colocassem só um pouquinho d'água, depois Jesus ia transformar, eles iam ficar só com um pouquinho de vinho. Se eles colocassem só a metade d'água, depois ia transformar em vinho, e eles iam só ter meia talha. Mas aqueles que enchem a talha, aqueles que fazem realmente o que Jesus ordena, esses sim, realmente, quando o resultado vem, quando a bênção vem, eles podem aproveitar a bonança, eles podem aproveitar a bênção, sossegado, porque eles cumpriram os princípios que Jesus pediu. Amém? Depois da talha cheia, Cláudio, agora vem a parte mais difícil para mim. Pode aumentar um pouquinho o fundo musical para mim, por favor? Agora vem a parte mais difícil para mim. Por quê? Porque enquanto ele estava enchendo a talha d'água, Fernando, não tinha ninguém vendo. Estava só ele lá. Mas agora ele precisa tirar com um jarro da onde ele encheu de água, e Jesus pede para ele fazer o quê? Leva para o mestre-sala. O mestre-sala é quem provava o vinho na festa. O mestre-sala é quem dizia se o vinho era de alta qualidade ou baixa qualidade. Ele era o cara que dominava a situação. Então agora esse servente, Moisés, vai tirar da água onde ele colocou e levar para o mestre-sala. O mestre-sala ficava onde? Ficava lá no meio da galera. Ficava lá no meio da onde estava a festa. Então agora a situação fica um pouquinho mais difícil, porque agora vão ver ele. Vai criar uma expectativa, Gladner. Alguém vai ficar olhando e vai dizer: ó, vem alguém aí resolvendo o problema. Ó, estão trazendo vinho, mas quem está carregando sabe que é água. Tem uma galera lá na expectativa dizendo: faltou o vinho, mas tem alguém resolvendo o problema. Mas esse alguém que está indo resolver o problema está carregando água, Cláudio. Tu imagina se colocar no lugar dele? Oh, meu Deus do céu, que vergonha que eu vou passar. Vou chegar lá, vou virar, vai sair água. Que vergonha que eu vou passar. Mas aqui está o sobrenatural. Aqui está o milagre, Cláudio. Por quê? Porque quando ele pega no jarro cheio d'água e começa a caminhar, achando que ele vai virar no copo e vai sair água, quando ele vira no copo, é o melhor vinho que o mestre-sala já viu na vida. É o melhor vinho que o mestre-sala já viu na vida. Eu fico apavorado, me colocando no lugar dele, porque você imagina na hora de virar no copo, sai vinho da onde ele colocou água. Esse é o Jesus que nós servimos. É um Jesus que faz o sobrenatural. Aquilo que para nós é impossível, para ele é possível. Mas eu vou mais além, Cláudio. Por quê? Escute isso aqui, presta atenção. Muitos dentro da igreja deixam de viver o que Deus tem para suas vidas. Por quê? Porque eles enchem o jarro d'água e quando começam a caminhar, eles param e não chegam ao ponto da transformação. Muitos
passaram algumas fases, encheram a talha d'água, acreditaram na voz de Jesus, eles entenderam que deviam fazer aquilo que Jesus pediu, mas quando estava perto de receber a bênção, quando estavam perto do momento de viver o sobrenatural de Deus, eles param e dizem: eu não vou conseguir não, eu não vou conseguir não, isso aqui não vai virar vinho nunca, eu não vou passar essa vergonha, eu não vou ficar lutando contra a minha carne, esse negócio de amor, balela, esse negócio de perdoar, aqui se lasque tudo, não vou perdoar ninguém. Para de caminhar, não vai até o ponto da transformação, porque Pet, eu posso entender que um milagre, se a talha está cheia d'água, e lá no copo do mestre Sala tem vinho, o milagre acontece aonde? No caminho. Se a talha está cheia d'água e quando eu viro no copo tem vinho, aonde que aconteceu a transformação? É por isso que Satanás quer que você pare. É por isso que Satanás quer te colocar dentro de um quarto trancado, a ponto de você não ver ninguém. É por isso que Satanás tem as suas estratégias de te rodear com pessoas malignas, para fazer você sair dos caminhos de Jesus. É por isso que Satanás, ele faz as melhores estratégias, para que você, mesmo vindo na igreja de vez em quando, mesmo acreditando em Jesus, mesmo entendendo que precisa de Jesus, mas quando chegar perto da transformação, você pare e diga: eu não quero mais, eu não quero mais caminhar. Essa palavra vai alcançar corações aqui esta noite. Você entrou aqui pensando em parar. Você entrou aqui pensando que seria o seu último culto. Você entrou aqui na convicção de que não ia mais viver o que Jesus tem para a tua vida. Mas eu vou te falar, se você ficasse em casa, você até poderia não participar da transformação, mas como você está aqui dentro esta noite, você vai continuar caminhando, e você vai ver a água que você estava carregando se transformar em vinho, você vai ver aquilo que você está carregando sofrer uma transformação, e você vai viver aquilo que Jesus tem para a tua vida. Satanás não vai te parar, a depressão não vai te parar, a enfermidade não vai te parar, o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. O inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós não vamos parar, nós vamos continuar marchando a rumo daquilo que Jesus tem preparado para nós. Cláudio, obrigado. Obrigado. Quando precisar, ele diz: vai acontecer mais vezes. Ei, não para não. A mensagem dessa noite é: ei, não para não. A transformação já está prestes a acontecer. O vinho e o melhor da sua vida já está prestes a chegar. Mas se você parar, você não vai viver. Se você parar, você não vai contemplar o milagre. Eu vou te falar uma coisa: o que aconteceu naquela festa é história, e nós entendemos, e chegou até o dia de hoje. E eu vou te falar, tem um monte de testemunho aqui de gente que era esse servo, carregando água e não parou, e depois que transformou em vinho, a fé dele foi acrescentada. Você, quando participa desses milagres com Jesus, a sua fé é acrescentada. Você, quando participa desses milagres com Jesus, você sobe o nível. Você não é mais um crente menino, você vai amadurecendo. Por quê? Porque você vai acreditando em coisas maiores. Você imagina esse menino que ouviu a palavra de Jesus e carregando água, chegou lá, transformou em vinho. Você imagina as próximas experiências dele com Jesus. Você imagina as próximas experiências, Rosane? Se Jesus chegasse para ele mais uma vez e dissesse: olha, pega essa pedra aqui, vai lá na mesa e coloca na boca que vai virar pão. Você acha que ele ia duvidar? Você acha que ele ia pensar e dizer:
Não vou pegar essa pedra. Mano, ele ia botar embaixo do braço e ia correr para a mesa. Por quê? Porque quem vive milagres com Jesus é só a questão de tempo em viver milagres maiores, milagres maiores, milagres maiores, porque a nossa fé é acrescentada.